Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é o canal do Locus Educação, um espaço onde você vai encontrar aulas estruturadas para ajudá-lo a lidar com as questões que pulsam na sala de aula, como disciplina, relacionamento com as famílias, dificuldade de aprendizado. Para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou mestre em educação, neuropsicopedagoga e há mais de 30 anos eu venho trilhando esse caminho da educação, trabalhando com crianças em diversas situações, como crianças institucionalizadas, crianças hospitalizadas, crianças em situação de rua, crianças em extrema vulnerabilidade. E também trabalhando com escolas dentro dos projetos de educação ambiental de uma ONG, na qual eu fiz parte por mais de 15 anos. Então, nessa aula de hoje, eu vou estar falando um pouco da equação da indisciplina. Porque sim, gente, a gente pode olhar para a indisciplina como uma questão de uma equação, porque a educação, ela é sim uma ciência exata. Então, algumas questões podem ser analisadas, olhadas como uma equação, e a gente pode, a partir daí, criar ferramentas, criar mecanismos para ter um melhor resultado quando a gente está falando em aprendizagem, quando a gente está falando em criança. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu computador, como eu gosto de fazer, para falar um pouquinho sobre essa questão da indisciplina. Então, da onde surgiu essa questão de que a educação é uma ciência exata? Isso não é uma questão minha, eu ouvi isso num evento, quando eu estava assistindo a palestra dessa psicóloga, Maria Luísa Rocha, e ela trouxe essa questão da educação como uma ciência exata. E na hora eu fiquei pensando e eu achei que fazia muito sentido no que ela estava falando. Estou trazendo isso e fiz umas brincadeiras, um exercício de transformar outras questões da educação em equações, né? Desculpa, numa equação. Então, o crédito disso é da Maria Luísa e ela fala que a expectativa é igual frustração ao quadrado mais raiva. Porque quando a gente, professor ou pai, mãe, cria expectativa com relação ao futuro dos nossos filhos, com relação ao que a gente espera da sala de aula, o que a gente espera dos nossos alunos, a gente vai ter, na maioria das vezes, uma frustração e a gente vai passar por raiva. Quando a gente cria muita expectativa, a gente tira o espaço da criança se desenvolver, da criança se permitir errar, da criança se permitir se descobrindo dentro do seu tempo, com as suas qualidades, com as suas potências, com seus medos. Então, gerar expectativa, criar expectativa, você joga em cima de uma criança, muitas vezes, conceitos já pré-estabelecidos. Então, você já espera que aquela criança alcance títulos, alcance coisas que ela individualmente pode não estar preparada para alcançar. Então a gente vê muito isso. Nós professores a gente sofre uma cobrança, né? A gente sofre uma pressão do próprio sistema para que a nossa turma alcance determinadas médias, que a nossa turma alcance determinados conceitos e muitas vezes aquela turma naquele momento não está pronta para isso. E aí a gente acaba tendo que lidar com essa expectativa. Muitas vezes a gente acaba jogando essa expectativa em cima das crianças e o resultado acaba não sendo legal nem para os professores, nem para a criança, nem para a própria escola. Então eu acho que a gente tem sim buscar sempre caminhar e sempre melhorar e sempre alcançar, né, o aprendizado efetivo. Então, eu não estou falando que a gente tem que, então é por isso que as crianças não aprendem, não vamos ensinar. Não, a gente vai buscar várias ferramentas, a gente vai buscar novas metodologias, mas a gente precisa diminuir a nossa expectativa, né? E aí, uma outra equação que eu gosto de trabalhar é que a indisciplina é igual à frustração mais raiva, né? A frustração ao quadrado mais raiva. Essa equação é uma equação que eu criei e que eu acho que faz muito sentido, porque quando a criança está num comportamento que a gente considera indisciplinado, quando a criança está num comportamento desafiador, ela está lidando com muita frustração e ela está lidando com muita raiva que ela sozinha não está conseguindo resolver. E quando a gente cria também muita expectativa em cima da criança, a gente acaba se frustrando, a gente acaba criando uma relação com ruídos e isso acaba gerando na criança frustração, gera raiva na criança e vai gerar indisciplina.
Então, olhar para a indisciplina é também olhar para essa equação, né? E como é que a gente faz então, né? Como é que a gente resolve isso? A gente busca apoiar a criança para que ela saiba lidar com as suas frustrações, para que ela saiba lidar com as suas raivas, para que ela tenha isso de forma mais bem trabalhada. E aí você tem várias ferramentas, e a que eu mais utilizo é a educação socioambiental, que eu trabalho as habilidades das crianças, e a disciplina positiva que vai me guiando para isso. E aí existem outras ferramentas que vão se juntando e vão fortalecendo todo esse processo. E aí, falando na educação socioemocional, quando a gente está falando em ação, quando a gente está falando em reação, né, quando a criança ela tem um comportamento, esse comportamento dela ele vem a partir de um pensamento e a partir de uma emoção. Então, assim, quando a criança está tendo um comportamento que não é legal, ela está tendo um comportamento porque ela está com uma emoção que não está bacana para ela, porque ela também teve um pensamento que não foi legal, porque a gente pensa antes de sentir. Por mais que isso pareça é, não lógico para a gente, porque é uma questão muito rápida. A gente pensa e aí a gente sente numa questão de segundos. Então, dentro da educação socioemocional, trabalhando as habilidades, o que eu mais procuro trabalhar com as crianças é a criança identificar o pensamento, é a criança identificar essa emoção no corpo. Quando a criança consegue identificar que ela está tendo um pensamento e que esse pensamento está levando a uma emoção e essa emoção tem uma reação no corpo e é a partir daí que ela vai agir, quando ela começa a conhecer esse processo, ela começa a ter um autocontrole, porque quando a gente fala em autocontrole na educação socioemocional, a gente não está falando em controlar as emoções, porque as emoções a gente não controla, a gente está falando em controlar essa forma de pensar e controlar a ação que você tem após o sentimento. Então, fazer esse caminho, mostrar para a criança que esse caminho existe e ajudá-la a perceber é muito interessante. Essa semana eu tive uma questão na minha escola, de uma criança no refeitório de uma outra turma provocando o meu aluno, eles já tinham se desentendido, eles tinham discutido, só que o menino estava muito alterado e ele vinha desafiando o meu aluno. Ele tocava no meu aluno e falava: vem para a briga, vem, tá com medo, não quer brigar comigo? E eu tenho trabalhado muito educação socioemocional com eles. Estou trabalhando muito a questão das habilidades, deles estarem se sentindo plenos. Eu trabalho relaxamento. E aí, na hora, as outras crianças da minha turma foram para separar a briga, para segurar o meu aluno, porque na minha turma eles já entendem que a gente não resolve as coisas brigando. Então, é muito legal isso, porque no início, quando começa uma briga, eles batiam palma, batiam na mesa, briga, briga, como se aquilo fosse uma festa. Hoje eles não fazem mais isso, eles correm para separar, eles correm para acalmar as crianças. Então, quando um menino segurou esse meu aluno, que também era meu aluno, ele virou para ele e falou assim: pode me soltar, pode me soltar. E eu olhei para ele e ele estava com um semblante tão tranquilo, ele estava tão seguro que eu falei para ele: pode soltar. Eu tinha certeza que ele não ia partir para a briga. E o outro menino continuava provocando e ele parava assim, ele fazia assim: tipo, eu não vou brigar com você. Ele fazia assim: eu não vou brigar. E ele, gente, o semblante dele era tão lindo de ver de você olhar e você fala: nossa, ele está conseguindo se controlar num momento que realmente era desafiador, porque o menino estava provocando. E aí eu fui para conversar com o menino me empurrou e foi porque o menino estava totalmente sem controle nenhum. É uma criança que já vem dando um comportamento desafiador para a professora dele. E ele estava me desafiando e ele continuou desafiando meu aluno e a professora dele foi tirando ele e eu depois cheguei na sala e eu falei: olha, parabéns, você teve um autocontrole, é isso, você conseguiu ficar no seu lugar, você conseguiu se sentir seguro, você sabia que ali não ia resolver nada, partir para a briga não ia resolver nada, iam parar os dois na direção. Ele falou: não, eu tava tranquilo, tia. Ele me deixou um pouco com raiva, mas depois eu respirei, respirei. Então, assim, ensinar a criança que ela pode respirar, que ela consegue pensar. E ele falou assim: eu pensei nisso, tia, de que não ia adiantar, que ia parar os dois na direção. Então, a criança consegue. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é possível, é viável e é muito importante. É uma base para você começar a questionar as crianças com relação aos comportamentos
e a mostrar que existem formas e caminhos que elas podem percorrer para ter um comportamento mais tranquilo, para ter um ambiente mais seguro, né? Porque ambiente de briga, a gente está aí numa sociedade extremamente violenta e a gente lida e luta com uma questão cultural que é muito apanhou, bateu, né? Então você ouve os pais chegando nas primeiras reuniões, falando, eu falo para eles, se apanhar, apanhou, bate. E eu falo, não, aqui não, a gente não vai lidar assim, eu queria que o senhor me ajudasse. Aí eu vou explicar para os pais dessa importância de não ter essa violência na escola, porque os números são assustadores dos casos de violência dentro das escolas no Brasil. Então a gente precisa mudar isso. Então a educação socioemocional ela traz, né, ela consegue dialogar com essas equações e a gente pode sim olhar para as emoções vindo numa sequência de pensamento, né? Então eu queria ler, né, trazer para esse vídeo essa frase que fala: os homens são perturbados não pelas coisas em si, mas pelo que pensam sobre elas. Isso foi de 70 antes de Cristo, minha gente. Então, a educação socioemocional não é uma coisa nova, habilidades sociais não é modinha, isso aí já vem acompanhando o desenvolvimento humano em vários momentos, por vários filósofos. Então, a gente se sente perturbado sim pelo que a gente pensa sobre as coisas que acontecem. Então, é aquela história do copo metade cheio, metade vazio. Eu não estou falando da gente ter um pensamento sempre bacana, aquela positividade tóxica, não é isso, né? Existem questões que precisam ser olhadas, existem questões que precisam ser que realmente deixam a gente deprimidos, existem questões que realmente deixam a gente chateados, que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Então, essas questões precisam ser olhadas como elas são. Mas eu estou falando dentro de uma sala de aula, de situações corriqueiras da sala de aula que levam as crianças normalmente à briga e à agressividade por causa de uma borracha, por causa de um lápis, né? Então a rede distribui o material é tudo igual e eles começam a brigar por causa de um lápis que é meu e o lápis é igual. Então você precisa ter um olhar, né? Entender essas emoções e lidar para que essas emoções não cheguem à agressão física. Então a primeira, é, primeira, primeira ação, primeira percepção que a gente tem que mostrar para a criança é que ela tem uma situação e que essa situação ela vai fazer com que ela pense sobre essa situação e que esse pensamento vai levar a uma emoção. Então, mostrar esse caminho. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através de um filme. Então, a gente assiste, por exemplo, filme divertidamente, filmes infantis, a gente assiste os filmes, assiste os desenhos, depois eu pego um pedaço do desenho e falo: vocês conseguiram identificar qual era a situação? E o que o personagem pensou para ele ter agido daquela forma, né? E se ele tivesse pensado diferente, como é que ele teria reagido? O que você pensa quando tem uma situação? Então eu trabalho muito com jogos de cartas, onde a gente apresenta uma situação e aí a criança fala quais são os possíveis pensamentos que podem surgir com aquela situação e quais as emoções que surgiriam a partir de cada pensamento. Então, a gente trabalha com várias possibilidades e as crianças percebem que existem várias possibilidades de você lidar com a mesma situação. Então, eu sempre trago imagens, imprimo imagens corriqueiras do que acontece em sala de aula. Muitas vezes eu pego situação que aconteceu em sala de aula e a gente faz umas rodas de conversa e conversa sobre aquela situação. E aí a gente faz o exercício de pensar sobre aquela situação e que emoção cada pensamento poderia estar despertando. E aí, os pontos, podemos controlar o nosso pensamento. Como é que a gente controla os nossos pensamentos? A gente controla identificando, desafiando o pensamento e encontrando novos pensamentos. Então, como é que a gente identificar é a gente perceber que a gente está pensando de alguma coisa? Então tive uma situação e eu pensei naquela situação. E aí, como é que eu desafio para que eu possa encontrar novos pensamentos, né? Então, o que aconteceu? Então, que situação foi essa que aconteceu, né? Eu posso ter exagerado nisso, né? No que eu estou pensando? Qual a pior coisa que pode acontecer a partir dessa situação, né? E se eu pensar, e se eu agir de outras formas, que pensamentos eu posso
agir a partir daí, né? E aí, o que você sentiu quando você identifica esse pensamento, né? O que você está sentindo? O que esse pensamento fez você sentir? E aí você vai buscar novos pensamentos, né? Uma outra forma de você pensar que ajude você a resolver o problema. Então, o que eu posso estar fazendo para eu estar resolvendo o problema que essa situação provocou? Então, eu faço muito isso. Eu pego cartões, escrevo uma situação, coloco uma imagem e a gente pega e fica fazendo o exercício de pensar. Então, isso eu levo 10, 15 minutinhos e eu vou trabalhando isso com as crianças na sala de aula. Então, por que eu estava trazendo isso para vocês, gente? Porque é muito importante a gente olhar, nós professores, né, olharmos também para a nossa forma de pensar. Porque muito do que acontece na sala de aula é um resultado do que acontece com a gente, né? Dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas expectativas, das nossas ansiedades. Então, nós precisamos também olhar para as nossas emoções, porque se a gente está falando em trabalhar a educação socioemocional com as crianças, a gente precisa ter o nosso emocional também trabalhado. Nós precisamos cuidar da gente, porque nós somos os gestores de tudo isso, né? Se a gente está lidando com 38 crianças, a gente está lidando com 40 crianças, se a gente está lidando com 20 crianças, a gente está lidando com as emoções dessas crianças e a gente está lidando com as nossas próprias emoções, né? Quando a gente pensa de forma inadequada, mais comportamentos inadequados a gente vai estar contribuindo, a gente vai estar despertando, né? E é muito comum a gente trazer para a nossa sala essas questões, porque a gente não tem como diferenciar isso, e a gente está sempre sob pressão, né? O professor está sempre sendo cobrado, sempre sob pressão, é a família que cobra, é a gestão da escola que cobra, é o sistema da rede que cobra, é a sociedade que cobra, né? É a sociedade que joga em cima da gente o peso da educação transformar a sociedade, né? Mas a gente também está ali sozinho, sem receber apoio de ninguém para fazer toda essa transformação. Então a gente precisa primeiro se fortalecer, a gente precisa primeiro entender um pouquinho da gente, entender um pouquinho das nossas emoções, né? Entender o que provoca gatilhos que nos faz perder, por exemplo, a paciência. O que uma criança pode fazer que te provoca, que te deixa mais estressado, mais nervoso, né? O que você pensa a partir daquela reação, daquele comportamento da criança? E aí você começar a fazer esse exercício com você também, né? E de você procurar chegar na sua sala mais leve, procurar chegar na sua sala mais tranquilo, né? Sem esse peso todo, confiante no que você está fazendo, sabendo que você está fazendo um bom trabalho, buscar formação para que você se sinta segura do que você está fazendo, né? Ter a humildade de falar, não estou sabendo muito bem o que eu estou fazendo, preciso de ajuda, e aí você buscar ajuda na gestão, buscar ajuda com um colega, buscar ajuda na rede social, buscar ajuda nos canais. A gente tem muitos profissionais da área de educação mantendo canais fantásticos, né, que a gente pode assistir, que são aulas fantásticas para nos ajudar em vários segmentos, na alfabetização, na matemática, na questão comportamental. Então, dá uma olhada nesses canais, né? Curtir esses canais, seguir esses professores, porque isso tudo vai ajudando a gente, né? Eu faço muito isso, assim, eu sempre procuro, uma vez por semana, assistir um canal, uma aula de um professor, porque traz coisas novas, provoca novos insights, me ajuda a cuidar do meu eu, porque a gente precisa se formar, né? O nosso eu precisa estar muito firme para a gente lidar com a diversidade que acontece na sala de aula. A gente precisa estar cuidar da gente, né? A gente precisa, sabe? E eu não estou falando cuidar de tomar remédio, né? E existe muita brincadeira com isso, que o professor toma Rivotril, né? Que o professor fica tomando remédio porque é tenso, porque é estressante. Mas você pode muito bem cuidar de você fazendo uma boa caminhada, né? Buscando ter uma conexão
com uma força maior, uma conexão com Deus, uma conexão com o Supremo. Se você não acredita nisso, então uma conexão com aquilo que te faz bem. E se você é uma pessoa que tem fé, buscar se fortalecer nessa fé, e eu não estou falando de religião, não estou falando de nenhuma religião, mas estou falando de uma conexão com a força divina, com Deus, que te sustenta, que te mantém. E se você tem uma religião, que você então se conecte com Deus a partir da sua religião. Isso é muito pessoal de cada um. E se você não tem religião nenhuma, beleza, mas que você se conecte com você, se conecte com aquilo que te alimente, seja através da ciência, seja através da história, seja através, né, da literatura. Mas o que a gente precisa é se conectar com aquilo que nos fortalece, com aquilo que nos sustenta. A gente precisa olhar para os nossos pensamentos, que vão produzir novas emoções, que vão vibrar no nosso corpo, porque quando tudo isso acontece com a gente passa isso para os nossos alunos. Aí a gente tem a neurociência trazendo para a gente a questão do cérebro espelho, né? Então, as crianças aprendem quando elas se espelham, quando elas observam. Então, não adianta você chegar numa sala de aula gritando e toda hora perder a cabeça e querer que as crianças tenham um controle, tenham um autocontrole, lidem com as suas emoções, se a gente não consegue lidar com a da gente. Isso não significa que a gente vai chegar sempre lá meditando plena e formosa, não é isso. Porque eu já gritei e eu grito com os meus alunos, e quem trabalha comigo sabe disso, porque eu sou um ser humano, mas isso não é sempre, né? Isso é pontual. E quando isso acontece, as crianças param e falam: Nossa, o que está acontecendo? Né? E depois eu converso sobre isso, eu peço desculpa. Olha, desculpa, eu perdi, eu gritei, eu acabei gritando, porque eu sou ser humano e eu estou nervosa, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E as crianças entendem isso. E elas falam: Nossa, a gente passou do limite, né? Porque são crianças e porque a gente é ser humano. Mas o que a gente não pode é fazer disso uma regra. Então, professor que todo dia grita, professor que todo dia está estressado, professor que todo dia está reclamando, professor que chega na sala de aula sentindo já um peso, ele está fazendo, contribuindo para que ele mesmo venha adoecer, ele está contribuindo para que as crianças não tenham um aprendizado efetivo, ele está contribuindo para que a sala seja uma sala com uma tendência a ser indisciplinada, porque nada disso vai funcionar nessa equação, né? Porque quando a criança está numa situação de estresse, quando a sala de aula é estressante, o estresse ele gera no nosso corpo duas reações imediatas, que é fugir e lutar. Né? Quando você está muito estressado, o teu corpo tende a se movimentar mais e o seu cognitivo diminui. Porque para você fugir, você não pode ficar pensando, você tem que agir rápido, né? Então, a situação de estresse, ela gera isso. Então, uma sala de aula que é estressada, onde o professor já chega num ambiente, né, com o corpo estressado, ele passa isso na voz, ele passa isso no olhar, e as crianças começam a reagir dessa forma. Então, são salas de aula que as crianças são mais agitadas, onde o cognitivo diminui. A tendência é isso, e isso segundo a neurociência. Então, trazer para a sala de aula um clima mais afetuoso, um clima mais amoroso, né? Ser um professor com base na amorosidade, mas ser amoroso não significa ser permissivo, deixar a criança fazer tudo o que ela quer, né? Mas é apontar os caminhos e apontar os erros de forma generosa, gentil, né? Sendo respeitoso com a criança. Eu posso corrigir uma criança sem humilhá-la, né? Sem gritar, sem expor essa criança. Então, eu posso fazer essa correção saindo da sala, conversando com a criança, perguntando o que está acontecendo e estar estabelecendo essa conexão. Então, isso vem muito da disciplina positiva. Eu tenho aqui no canal vídeos falando sobre a disciplina positiva. Então, é muito importante a gente ter tudo isso muito claro para a gente, né? Para que a gente possa trafegar por esse caminho de forma tranquila, porque a sala de aula, ela nunca vai ser um mar de rosa, porque a gente está falando de 20, 30, 38 crianças que vêm de situações diferentes, que têm contextos de vida diferentes, que têm reações emocionais diferentes, que têm formas de pensar situações diferentes, mas a gente pode propiciar a essa criança um espaço para que ela possa errar
e se sentir seguro ao errar, porque ela entender que o erro dela é um processo para acerto, é um caminho para acerto. Então, a gente permite que a criança entenda todas essas questões, que ela própria se conheça, e isso tudo você vai trabalhando as questões de conteúdo que você precisa trabalhar. Então, assim, então você para tudo para trabalhar essas questões? Não, né? Eu paro 2 vezes na semana com questões específicas que eu trabalho educação socioemocional num tempo da minha aula. Eu sou professora regente, dou aula para o 4º ano, então eu pego um tempo de aula e trabalho educação socioemocional. Então entra na minha grade, porque eu trabalho com grade, a educação socioemocional. E aí eu passo 1 vez por semana também nesse período, né, já dentro desse período de tempo, um filme. Então, normalmente na sexta-feira, quando as crianças já estão mais agitadas, estão mais cansadas, eu passo um filme e a gente faz uma roda de conversa e discute sobre esse filme. Mas quando eu estou assistindo o filme, depois que eu vou conversar sobre o filme, eu converso sobre o tema, eu converso sobre o conteúdo, eu converso sobre o tema gerador, eu converso sobre o momento de tensão do filme, da história. E eu peço muitas vezes no dia seguinte, né, na semana seguinte, para que a criança reescreva a história do filme, reescreva o personagem. Então, eu estou trabalhando a questão, eu trabalhei o filme para trabalhar questões de educação socioemocional, porque aí tem até um vídeo aqui no canal que eu falo como eu faço isso, né? Que aí eu pergunto as emoções que o personagem sentiu, quais as emoções apareceram no filme, quais emoções cada personagem estava sentindo, quais emoções cada criança sentiu ao assistir o filme. Então, a gente vai trabalhando sobre as emoções a partir do filme e também eu vou trabalhando a questão ligada ao currículo, e se o filme se passa numa localidade, eu também trabalho a geografia, eu trabalho a história daquele local, então eu vou amarrando tudo isso com a disciplina, né? E as crianças acabam fluindo de uma forma mais leve e o aprendizado fica mais interessante. Então, assim, eu queria deixar nesse canal essa mensagem de que a gente pode olhar para a educação como uma equação, que a gente pode olhar para a disciplina como uma equação e que a gente pode mudar, né? Numa equação, a gente pode mudar, alterar as respostas, alterar a sequência. Isso depende da gente. Se você quiser saber mais sobre educação socioemocional, sobre disciplina positiva, aqui no canal tem vídeo sobre isso. E na semana que vem, no dia 18, eu vou estar fazendo uma aula aberta, 100% online, 100% free, falando sobre o método que eu uso para trabalhar a disciplina na sala de aula. Então, se você quiser se inscrever, você pode se inscrever, vai ter um link aqui embaixo do vídeo para você estar se inscrevendo e participando dessa aula que vai acontecer no dia 18, semana que vem, 18 de outubro, na próxima semana. E se você gostou, clica aí, dá um joinha, coloca um coraçãozinho para o YouTube perceber que esse tema, esse assunto é um assunto relevante para nós, professores, e que ele possa estar compartilhando esse vídeo. Então, fiquem bem, fiquem com Deus, tenham fé no potencial de vocês e a gente se vê no próximo. Tchau!